Cara, que barato isso. Vamos lá. Tá, vou começar uma apresentação X aqui. Não sei Vai, também fazer isso, nunca fiz. Vou ver se sai. valendo. Valendo. Boa tarde, internautas. Dia 1 de junho, né, de 2021. Estamos rumando aí para 1 ano e 3 meses, Paulo, já, de pandemia, quarentenas e tudo mais ou menos, É, por né? aí. Começando em março de 2020. É, uma história que assim, já começando um pouco a nossa conversa aí, né? Conversa hoje com o professor Paulo Eduardo Brandão, que é professor, doutor, especialista em virologia e epidemiologia, professor da Universidade de São Paulo. Assim, acima de tudo isso, é um colega de faculdade, estudamos juntos, somos É amigos e isso. tal. E desde que eu vi uma primeira entrevista dele ali, uma mídia, acho que foi o Brasil 247, né, Paulo? Foi isso aí. Estou namorando essa ideia de trazer o Paulo para a gente conversar sobre o coronavírus, pandemia, né, questões aí que estão nos rodeando diariamente, estão né, definindo nossas vidas de um jeito que nem sempre, realmente não muito agradável, né, tentando escapar um pouco dessa disputa de narrativas pautadas por ideologia para focar um pouco mais no que a ciência comprova de fato. Uma figura como Paulo é absolutamente providencial nessa Beleza. conversa, né? Então, primeira coisa, né, Paulo, obrigado pela disposição. Obrigado. Não, obrigado pelo convite. Prazer gigante estar contigo aqui, né? Muita saudade, cara. Quando isso tudo acabar, vamos se encontrar, tomar Opa, vários cafés várias vezes é melhor, né? fechado. E aí, querido, assim, começando a nossa entrevista um pouco por um relato meu, que não deve ser um troço tão anormal assim, né? A gente quer, eu tenho um pouco essa intenção de a gente tratar de algumas questões práticas também, né? Comportamentais, sociais e tal. E aí, muito maluca essa história do coronavírus, né? Covid-19. Ah, Quando começa, né, cara, lá em 2020, quando vem para o Brasil em 2020, quando vem para o Brasil em 2020, porque começou antes, né? certo. E a gente está lá dando aula, eu sou professor hoje e tal, a gente está lá no cursinho, alguém começou a falar assim, putz, será que nós vamos ter que fechar e tal? E eu, olhando para aquilo tudo, aquela conversa, achando aquilo tudo um exagero tremendo, falei, não, imagina, já Sim. passamos por H1N1, já tivemos outras situações, vaca louca, outros alardes, assim, né, caramba, e agora, ebola, né, como é que fica? É isso. E no final das contas, na prática, não aconteceu grande coisa. Né? Não tivemos que mudar nossa vida de uma maneira tão Na, contundente quanto naqueles agora. outros eventos, nessas E outros surtos aí. Pois é, né, cara? E aí eu mesmo me dobrei, né? Eu calei a minha boca, né? Eu estou em quarentena, a quarentena sério, nem para o mercado eu estou indo mais, porque eu fui para o mercado, era só o que eu estava fazendo, e eu peguei Covid. Você Eu tive pegou. Covid lá atrás, no meio do ano É, passado, né? Não é putz, fácil, né? O bagulho te dá uma detonada eu razoável, sei. assim. Passei por isso numa boa, né? Acho, né? Não sei reconhecer grandes sequelas, mas assim, né? Não é um troço tranquilo, não foi tranquilo para minha Não namorada, é. muito pior. Ela ficou 4 semanas, chegou a desenvolver pneumonia, o escambau, né? Vixe. Então a primeira pergunta para ti, Paulo, é assim: o que está acontecendo, cara? Por que isso, né? Que é aí? O que nós estamos enfrentando? É, Qual é a grande novidade que o Corona traz e as outras, né? certo. H1N1 não trouxeram tanto assim. Qual é a grande diferença disso tudo que está acontecendo agora? Grande diferença, Danilo, é o seguinte, é a baixa mortalidade, entendeu? Porque é mais ou menos como 1 a 3%, certo, de mortalidade, né? De letalidade, letalidade. Essas outras que você falou são muito maiores, de ebola, 70%, sei lá. Tem também a vaca louca, como você falou. Então, tudo isso tem letalidade maior, não é? E a Covid-19 tem uma baixa letalidade. Mas o problema é o seguinte: o errado é estimar a importância da doença pela letalidade, entendeu? Porque
nesses outros casos, a doença é aguda, mas nesse caso do Covid, é uma doença crônica, entendeu? Então, essa é a grande diferença. E todas essas medidas que foram tomadas, onde elas tinham que ser, onde foi controlado decentemente, foi pensando nisso. Foi tirando esse viés de que, é uma doença de baixa letalidade, então não importa. Não, pelo contrário, é uma doença de baixa letalidade, mas que tem uma forma crônica, e essa forma crônica também importa. Então, essa é a grande diferença. A baixa letalidade que dá uma falsa impressão de baixa importância. Sim. Alguns ousam dizer que é uma gripezinha, inclusive, né? Isso... Não querer entrar no mérito, mas entrando, né? Porque primeiro não é uma gripe porque não é a mesma causa. Então é completamente ignorante alguém falar que é uma gripezinha. Segundo, é uma síndrome respiratória atípica que ao contrário das gripezinhas anuais que a gente tem, ela pode levar a um comprometimento pulmonar muito grande. Mas aí ela faz coisas que uma gripezinha não faz, que é causar infecção no corpo inteiro. A Covid não é uma doença respiratória, é uma doença sistêmica. Então ela não é uma gripezinha, ela é muito mais do que uma gripezinha. Pois é, né, bicho, assim, é muito maluco, né, essa correlação, porque a mídia veicula aí, a gente fica nessa curiosidade de saber o que é verdade, o que é sensacionalismo, mas parece que o corona e o corona diretamente e a reação inflamatória que ele desenvolve indiretamente, né, tem condições de promover assim estragos razoáveis no corpo. Estragos grandes, claro. Levar à morte, né, claro, mas assim, mesmo não levando à morte, muita gente fica com sequelas muito sérias aí, né? O que a ciência já detectou como sequela, já tá categorizado, já está catalogado nesses termos aí? Isso é uma pergunta importante, é um ponto importante que a gente vai discutir, porque, como eu falei, a gente pensa em Covid como uma doença pulmonar. Bom, 70% das pessoas infectadas não tem sintoma nenhum. 30% tem sintomas, desses 30%, 5% vão ter a forma grave respiratória. Mas a forma respiratória é constituída pelo quê? Incapacidade de respirar, o pulmão começa a ficar fibrosado, né? Ou seja, o nosso sistema de troca de ar pulmonar fica completamente endurecido, digamos assim, né? E isso pode não ter regressão mais. Isso a gente está olhando só no pulmão agora. Então isso pode não ter regressão, a pessoa ficar com essa insuficiência respiratória pela vida inteira. Não só isso, mas tem pacientes que precisam, pela Covid-19, precisam de transplante pulmonar. Vai vendo como as coisas vão aprofundando. Então paramos no trato respiratório, tudo bem. E esses sintomas agudos acontecem na primeira semana e são pelo vírus mesmo. O vírus está atacando, vai causando problema respiratório, né? Aí é que vem a parte de baixo do iceberg, né? Porque isso é só a pontinha ali, né? O que acontece com a pessoa que tem alta do hospital não deve sair comemorando já, infelizmente. Por quê? Muita gente já teve alta do hospital, foi desentubado, sucesso, comemorou. Tempos depois teve as formas crônicas, que são insuficiência renal, insuficiência cardíaca, lesões de pele, coagulação acelerada, que pode levar a trombose, e a trombose pode levar a gangrena, e a gangrena causada por Covid-19, em alguns casos, já levou à amputação de pernas dos pacientes, certo? E aí vem uma outra coisa estranha da Covid, que são as afecções cerebrais. O vírus causa... Quando eu tive, um dos sintomas que mais me incomodou foi uma confusão mental tremenda, assim. Eu não conseguia focar em nada. No limite, eu percebi que estava perigoso pegar o carro e sair dirigindo, porque parecia que eu estava meio chapado, assim. Uma coisa muito estranha. Perfeito, é isso aí. Mas aí, essa é uma forma que pode regredir. Mas tem gente que fica com esses sintomas que você descreveu aí, cronicamente, entendeu? E fica com o aprendizado e com a cognição, né?
acometidos, né, pela Covid-19, entendeu? E isso não é só nos velhinhos, como a gente falava no começo. Pessoas de qualquer idade podem ter, e crianças podem ter também. Então, crianças até neonatos podem ter. Né? Então, é uma... Vou te dizer o seguinte, eu trabalho com coronavírus especificamente, desde o doutorado, faz 21 anos, certo? Já estudei coronavírus humano, de boi, de gato, de cachorro, de morcego. Eu nunca vi um coronavírus causar algo assim numa pessoa. E ninguém nunca viu algo tão amplo assim, entendeu? Os outros colegas que trabalham com coronavírus aí pelo mundo nunca viram uma coisa dessas. Então, a tosse ali, o problema respiratório é a ponta do iceberg. Sensacional. Pois é. E aí, assim, Paulo, essa eficiência do vírus, essa eficiência que, veja, é o que você falou, né? Não dá para aferir a importância de uma doença só pela letalidade, inclusive, ela é muito letal, ela, inclusive, é a própria responsável, a letalidade que ela promove é responsável pelo seu como é que chama isso? Autolimitação. Ela se elimina, né? Autolimitante. Né? Porque, assim, conforme os hospedeiros vão morrendo e morrendo em sua grande quantidade, isso. A transmissão cessa, né? Faz um estrago local muito intenso e muito breve e se restringe isso, autorrestrição, é isso que eu queria falar. Perfeito. E essa não, essa é sutil. O que é uma desgraça, né? Aí nisso tem algumas perguntas muito práticas que eu queria te fazer, porque ninguém sabe. Uma você já meio falou, olha, cara, não dá para sair, receber alta e sair comemorando. Não. Então, assim, cara, várias perguntas numa só. Uma vez a pessoa contaminada, primeiro, antes disso até, né? Onde é que o vírus está? Quer dizer, como é que eu me contamino? Né? Pessoa por pessoa, se eu passar a mão num corrimão sei lá, e coçar o nariz, rola me contaminar, não rola? Onde é que o vírus fica? Né? Cadê esse vírus para a gente ficar se contaminando e para a gente evitar essa contaminação, dado que eu sei onde ele pode estar? Segunda coisa, uma vez que eu estou contaminado, quanto tempo até um exame poder detectar isso? Né? Certo. E se esse tempo é diferente do tempo para apresentar sintomas, e principalmente do tempo para eu ser um transmissor, porque, veja, se eu peguei o vírus e eu viro transmissor antes de ter o sintoma, isso é um problema, porque eu posso achar que eu estou numa boa, vou visitar o amigo e contamino o amigo. E aí o amigo é suscetível e tal, e eu acabei levando a doença para o cara e comprometi a vida do cara. Né? Meio de uma forma meio responsável, mas não sei se responsável, mas nesse momento, assim, talvez desinformado. A gente não sabe, né? Dá a impressão que eu não tenho nada hoje, eu estou em quarentena e tal. Será que eu peguei? Tudo bem? Não sei dizer. Então, essas diferenças de tempo são importantes. E uma vez que eu peguei e até me curei, sei lá, quanto tempo até deixar de ser transmissor? Os mortos, que a gente não está podendo enterrar, cara. O cara morreu de Covid. Por que a gente não pode enterrar o morto? Ele continua transmitindo essa doença? Tá bom. E aí a última coisa que você tinha falado é grupo de risco. Existe isso? Grupo suscetível, não suscetível? As crianças não são suscetíveis? São transmissores, não são transmissores? Já falou que as crianças são suscetíveis, o que me deu até um arrepio na espinha, porque sim, são. Estou pensando em voltar. Sob o argumento de que as crianças não são suscetíveis. Errado. Tá, vamos lá, manda bala. Errado. Ó, transmissão. O que manda na transmissão é gotícula. É eu estar perto de você e eu falar, tossir, espirrar, comer e produzir gotículas de saliva, de secreção, que podem viajar até você, certo? Que distância elas viajam? Uns 2 metros por aí. Se elas não atingirem ninguém, elas caem no chão, certo? Por isso, o distanciamento de 2 metros não foi tirado da cartola de alguém. Tem lógica. 2 metros porque é uma questão de física. As gotículas não vão mais do que isso. Então, essa é a transmissão que conta mesmo, entendeu? Que está mandando no fogo selvagem que virou a pandemia no mundo, certo? Eu estou aqui e transmito para você.
Isso nos diz que é estupidez dizer que o vírus gosta de frio, gosta de calor. Ele não gosta de nada, ele gosta de gente perto de gente, entendeu? É isso que ele quer. Não importa se tá frio, se tá calor. Claro, no frio, a gente vai ficar mais tempo dentro de casa, a janela mais fechada, isso favorece essa transmissão, né? Então, se falava, puxa, esse é um vírus que gosta de frio, no calor do Brasil não vai pegar. Isso eu vi gente falando faz mais ou menos um ano, entendeu? Eu ouvi também. Você acha que na Amazônia vai ter Covid? Lá com aquele calor, o vírus não aguenta. E lá foi simplesmente... Lá o paradoxo, o chamado pulmão do mundo ficou sem oxigênio, mas essa é outra história. Aí vamos lá. A segunda via de transmissão são sprays, né? O que é spray? O aerossol. São gotículas menores, mais finas, que não vão cair, vão ficar no ar. Então, se eu espirrar, tem gotícula e tem aerossol que fica aqui, né? Isso não tem muita importância assim, na transmissão, exceto em locais assim como UTI, que são supersaturadas, ou se for, por exemplo, em outra concentração de pessoas, se for numa rave, num jogo de futebol, sei lá, todo mundo ali cheio de Covid e fazendo spray, né? Se for um ambiente fechado, sobretudo, né? Desculpa, Paulo, curiosidade, por que não tem importância o spray? Certo. Pela quantidade de vírus que vai ficar em cada partícula do spray, entendeu? Porque ele vai se espalhar muito, né? Na gotícula está concentrado, que é um canhão de vírus, assim, vai lá, ficar em você. O spray ele vai se espalhar e a carga viral se dilui no ar, entendeu? Entendi. É uma questão de diluição. Mas se tiver muita gente com spray, tipo, como eu falei, numa UTI, todo mundo lá entubado, respirando Covid, isso é péssimo para os médicos, né? E para os enfermeiros que não têm, os quais não têm EPI, não tem máscara, não tem óculos suficientes para eles se protegerem, né? Eu estou olhando e está passando umas crianças correndo aqui. Então, o que acontece? Isso tem importância nesses pontos. E a gente achava, no ano passado, a gente até recomendava, puxa, você vai no supermercado, voltando você tem que desinfetar as sacolas, compra, sapato, celular, corrimão, como você falou, né? Mas essas vias terciárias assim, são menos importantes, a gente sabe agora. O que manda é isso, é gotícula, é eu respirar a sua respiração, entendeu? Então o vírus está onde? O vírus está em mim. Ele fica em mim até encontrar você. Ele não está agora aqui no ar, não está no corrimão, claro. Outros micro-organismos resistem mais tempo, né? Esse vírus é meio bobo, né? Uma vez fora do hospedeiro, né? Ele é muito frágil, né? Muito lábil. E é por isso que muito lábil, né? Ele ganha pelos números, né? O vírus envelopado, ele ataca por números, né? Ele se reproduz em quantidade imensa, porque um ou outro vai conseguir ter sucesso. Bom, aí, igual tartaruga reproduz, né? Ninhada de tartaruga, né? É isso. A maioria vai ser exterminada. Uma ou outra vai voltar para a praia onde nasceu. Mais ou menos isso. Cara, então assim, o vírus pode até sair de um hospedeiro, né, do hospedeiro, mas se não encontrar outro hospedeiro prontamente, ele se desfaz, sei lá. Aí acabou. É isso. Se desfaz e acabou a vida dele aí. Tá. Aí, colocando isso na perspectiva do tempo em que eu posso levar para ter sintoma, para transmitir o vírus e para dar positivo num teste. O vírus vai me infectar, vai começar ali digamos, escravizar minhas células, né? A célula vai se tornar o vírus, na verdade, né? E isso vai começar a se juntar aos poucos até que tenha o sintoma. Bom, da infecção ao período que começa os sintomas é o que a gente chama de tempo de incubação, certo? Tá. Esse tempo de incubação vai para a forma aguda, né, para a forma respiratória, onde vai ter a pneumonia, a perda de olfato, dor de cabeça, febre. Isso leva de 2 a 15 dias, certo? Tudo bem? Tudo bem, mas levando 15 dias, em 15 dias, portanto, eventualmente antes dos sintomas, já estou transmitindo o vírus? Sim, já está transmitindo o vírus. Não precisa ter sintoma. Não precisa. Isso é o perigo para a gente, mas é o sucesso para ele, porque esse vírus não precisa de mais nada. Você já falou isso muito bem agora há pouco. Ele não precisa de mais nada.
ele não precisa aumentar a letalidade, não precisa aumentar a transmissão dele, ele está perfeito, ele está fazendo o que ele quer. Um vírus nunca quer matar o hospedeiro, ele quer se transmitir. Se matar o hospedeiro for necessário, ele vai fazer isso. Se manter o hospedeiro assintomático, ele faz isso também. Então, nós podemos transmitir, se sabe que até 2 dias antes do começo dos sintomas, nesse período de incubação, a gente consegue transmitir o vírus. Entendeu? E em termos de resultado de laboratório, depende do resultado que você fizer, por exemplo, a PCR, que é tão usada para viagens, e para vários outros. A PCR é a técnica que domina no mundo hoje. A PCR consegue achar quantidades mínimas de vírus. Então, você pode dar positivo dias antes de ter sintoma e pode continuar dando positivo semanas depois de ter tido sintomas, certo? Tanto porque você pode ainda estar produzindo vírus, quanto porque o vírus acabou morrendo, ficou ali meio mumificado nas suas células, né? Não tem mais vírus se reproduzindo, mas a PCR vai lá e pega, entendeu? É mais ou menos como um CSI ali, o assassino passou por ali, mas não está mais lá, mas deixou o DNA dele lá, entendeu? Então, essa é uma das técnicas. A outra, que é a técnica de farmácia, bastante usada, que é para pegar anticorpo, né? Sim. A gente leva umas 2 semanas para ter uma resposta do que se chama de IgG, né? Que é um anticorpo mais tardio, né? Mas a gente pode ter aquela IgM, que os testes fazem também em 5 dias pós-infecção, né? Tá, é isso que eu ia perguntar, é 2 semanas pós-infecção. Pós-infecção, isso. Tá. Né? E então, isso acho que a gente, mais ou menos, veja se respondeu o que você perguntou, das vias de transmissão, do período de incubação e das técnicas de detecção, mais ou menos isso. Né? E depois de quanto tempo a gente deixa de ser assim, vamos lá, tive Covid, tô bem, né? Porque, assim, pegando o meu caso como exemplo. Certo. Fiquei assim, a minha namorada ficou ruim num dia, eu fiquei ruim no dia seguinte, ruim mesmo. Mas essa prostração, essa dor no corpo, essa coisa meio com cara de gripe, certo? Né? Aguda, assim, ela durou, sei lá, 2 dias. Pois foi isso, assim, 2 dias depois eu estava bem melhor, mas ainda essa coisa da confusão mental, algum cansaço, não estava zerado. E fiquei assim 2 semanas, cara. E a minha namorada ficou assim 4 semanas, né, lá por meio da segunda, terceira semana ali. O quadro de pneumonia se instalou, foi diagnosticado e foi tratado. Então, depois de 4 semanas, melhorei. Não sou transmissor, ou posso continuar sendo, certamente sou. E outra coisa, adquirir imunidade ou não? Essa imunidade adquirida é permanente, é persistente? Como é que é? Certo. Olha, quanto tempo você fica transmissor? Umas 2 semanas, marcam-se 2 semanas depois do início dos sintomas. Passado esse tempo, você possivelmente não tem mais vírus transmitindo, né? Então, você é útil para o vírus por essas 2 semanas. Vai. Depois disso, todos esses sintomas que você falou aí não tem mais a ver com vírus, tem a ver com a resposta imune, né? Não tem mais vírus ali se replicando e causando a doença. Né? Eu mesmo estou causando a doença em mim mesmo. Bom, tem o vírus. Então, é uma resposta ao vírus que não está mais lá. Acabou o vírus, não existe mais vírus. Que balanço é esse que esse vírus cria no sistema imunológico, cara? Sendo que ele não está mais lá e o sistema imunológico continua estimulado. Que loucura que é isso? Isso é o que a gente chama de tempestade de citocinas, né? O que acontece? Ele dá uma super estimulação, uma super acordada no seu sistema imune, né? E o seu sistema imune não volta ao normal assim que o vírus acaba, né? Ele continua, digamos, super excitado, né? E até ele voltar ao normal pode levar muito tempo. Então, todas essas formas crônicas aí que a gente falou, a confusão mental, a dor muscular, a insuficiência renal, cardíaca, etc., isso vem da ação sem vírus mais. Mas o vírus
começou esse processo lá atrás, né? E aí você perguntou, além Da disso, imunidade você falou da adquirida. imunidade. Tá, eu vou fazer uma rima aqui, é o seguinte: para o coronavírus, a imunidade é de curta duração e o padrão é a reinfecção. O padrão da infecção. O padrão é a reinfecção. Por quê? Isso para todos os coronavírus de outros animais que não humanos. Para os coronavírus humanos, porque esse não é o único, nem o primeiro coronavírus humano. Todo mundo já teve coronavírus na vida aqui. Por quê? Tem 4 coronavírus que são, digamos assim, bonzinhos para as pessoas. Eles causam um resfriado ou causam uma infecção assintomática, né? Esse sim, a gente pode falar que é um resfriadozinho. A gente é infectado por ele anualmente, entendeu? Por esses 4 tipos. Aí, às vezes a gente nem sabe que foi infectado, né? Mas a gente é reinfectado porque a nossa imunidade é curta, é menos de 1 ano, né? Para esse coronavírus também, possivelmente seja menos de 1 ano a imunidade. E a gente já sabe de vários casos de reinfecção que acontecem possivelmente 3 meses após a primeira infecção. Então a imunidade é muito curta, né? 3 meses. Certamente a imunidade vai ser menor do que 1 ano. Isso nos diz o quê? Que a preocupação com vacinas não é para esse ano, para controlar a pandemia. E a nossa capacidade vacinal no Brasil está um pouquinho, digamos... Prejudicada. Prejudicada seria um termo ameno para se dizer, tá certo, né? Que não culpabiliza ninguém, né? Não. Mas isso é o seguinte, a preocupação não é esse ano. A gente vai ter que vacinar todo mundo durante vários anos, entendeu? A tal imunidade de rebanho não existe para coronavírus. Não tem isso. Não tem, simplesmente não tem, entendeu? Todo mundo, todo ano vacinado, entendeu? Mas, camarada, me tira essa dúvida assim, porque isso é um dado que é capaz de bater um pavor generalizado e eu certamente fico incomodado. Sim. Se a imunidade, vamos dizer assim, natural, não sei se é um termo correto, mas acho que dá para entender o que eu estou dizendo, né? Fui infectado pelo vírus de fato e adquiri uma imunidade que durou aí 3 meses, como você disse. A imunidade adquirida via vacina, ela é mais persistente, ela dura 1 ano? 1 ano é um tempo que... Vai durar menos que 1 ano. Menos que 1 ano vai durar, possivelmente. Então, a vacinação anual resolve por quê? Bom, a ideia para que a gente faz vacina, para essa aí, né? Para essa doença especificamente. A vacina para a Covid não é uma vacina que vai impedir que a gente tenha a infecção. As pessoas vão ser infectadas, vão ser transmissoras, mas vai impedir que tenha doença grave, né? Certo. Não, está impedindo que tenha doença grave. Primeiro, é importante para proteger a pessoa. Excelente. É importante para proteger o sistema de saúde do país, né? E o nosso aí também não está aquela wall, né? Nunca foi assim, já foi melhor, fato. Mas agora está, podemos dizer, medieval, né? E o outro ponto é o seguinte: o vacinado transmite, mas transmite menos. Tá. Então essa é a função da vacinação. Bom, agora colocando isso em perspectiva para chegar na resposta para a sua pergunta é o seguinte: uma diversidade desses outros coronavírus que a gente já tem, eles já convivem com a gente há centenas de anos ou há décadas, certo? Esses outros mais velhinhos aí, né? O que acontece, o que a gente imagina é que com o passar do tempo, esses coronavírus foram ficando mais amenos, né? Foram se amansando, foram se atenuando, né? Chegando a uma relação equilibrada com a população humana, né? E a gente imagina que, em uma escala de anos, esse novo coronavírus chega no mesmo ponto também, né? Então, a ideia da vacinação é atrasar, impedir uma mortalidade alta, enquanto a gente estabelece essa relação amigável, né? Mas, nem sempre, quando um vírus encontra um novo hospedeiro, como foi esse caso, ele se torna um vírus mais ameno, né? Para coronavírus, isso tende a ser verdade, mas para os outros vírus, isso não acontece. Às vezes, ele se torna um vírus até pior quanto mais passa o tempo. Mas essa é a ideia, vai ter que ser vacinação todo ano.
Se a ideia era, puxa, vamos fazer vacina para todo mundo esse ano e vai proteger, não é isso. Tá, camarada, e aí assim, então me parece que alguns hábitos sociais que nós estamos divulgando aí, máscara, álcool gel e tal, são coisas que vão perdurar por Sim. mais tempo, então. O que as pessoas precisam entender é, elas não podem querer voltar ao normal. Sempre na história que a gente voltou ao normal, as coisas aconteceram de novo, né? Deu errado de novo. Então, a última coisa é não ter ansiedade para que as coisas voltem ao normal, né? Esse é o normal possível agora, e se a gente aprender dessa vez, a gente vai conseguir evitar, ou, digamos, absorver melhor o impacto de uma próxima pandemia, né? Mas volta ao normal é algo inaceitável, assim. Cara, mas então assim, na nossa atual condição, máscara é uma Sim, é normalidade, isso. álcool Olha só, gel, essas se coisas você olhar, funcionam de fato, Paulo? Essas coisas têm uma funciona, efetividade? sim. Como é que é? Em termos de normalidade, Sudeste Asiático, vai Japão, China. Japão não é bem Sudeste Asiático, mas tudo bem. O Oriente Extremo. Para eles é comum já usar máscara. Você vai para lá e todo mundo de máscara e não é algo estranho, né? Isso é algo que a gente deve incorporar agora na nossa rotina, por alguns anos. Né? Então, não é difícil incorporar e é necessário. Funciona ou não? Sim, funciona. Não, toda a ciência por trás das máscaras funciona. Se alguém não acredita e não quer usar, eu perguntaria para a pessoa, bom, tudo bem, se você for ser submetido a uma cirurgia, você vai querer que o médico use máscara para te operar? Porque funciona, é simples, é uma barreira física para impedir que as gotículas e que os aerossóis saiam da minha proximidade. Eu não vou estar transmitindo vírus. E se alguém estiver perto de mim e produzir gotícula ou aerossol, vai ficar retido na máscara, entendeu? Cara, Então, desculpa, assim, eu vi um meme esses dias meio chulo, é bem verdade, mas assim, muito didático, um apelo, né? A gente apela para isso para conseguir atingir um público que está querendo não entender o que está sendo dito. E o cara comparava o uso de máscara para coibir o espalhamento do coronavírus com duas pessoas, uma de frente para a outra e uma fazendo xixi. certo. Se as duas pessoas estão sem calça, o xixi vai chegar na outra pessoa. Se a Sim. outra pessoa está com calça, vai se proteger um pouco, mas também está complicado. Se a pessoa que está Simples. urinando está com calça, o problema para outra pessoa Não quase existe. nenhum. Né? É Porque simples não assim. espalha. A analogia eu achei, como eu disse, né, meio escatológico, mas é Mas perfeito. é fato. Exatamente isso. Funciona, protege do ponto de vista físico, microbiológico e já demonstrado que protege do ponto de vista epidemiológico. Então, é difícil para mim entender quem negue que a máscara é importante, entendeu? Ou que não use ou que diga que não deve ser usado, entendeu? Não faz sentido, não consigo. Somos uma Gostaria de sociedade entender meio esse tipo de hedonista, gente. Paulo, nesse ponto. Desculpa, assim, a questão é meio filosófica, mas assim, ficamos muito mimados, né? Ah, não gosto, me incomoda. Quer dizer, Sim, motivos que sim, não justificam. sim. Bom, vou te dizer que o Ocidente, de um modo geral, ficou mimado desde da Segunda Guerra Mundial, onde parecia garantido, possível, tranquilo e equalizado. Né? Mas aí, por exemplo, se a gente voltar na chamada da gripe espanhola de 1918, né? Ninguém sabia que era um vírus que estava se transmitindo ali, mas todo mundo usava máscara, muito mais do que a gente usa hoje aqui, né? E Sério? não é que aquelas pessoas não eram menos inteligentes que a gente, são iguais, só que elas tinham menos conhecimento e faziam. Agora a gente tem a mesma inteligência e mais conhecimento e não faz. Então a história merece, nós merecemos que a história nos julgue como ignorantes por isso. Certo? Maluco, né, cara?
Camarada, tratamentos recomendados hoje, com alguma segurança científica, né? Certo, tudo bem. Tratamentos. Vamos falar de tratamentos, então? Vamos lá. É o seguinte, para tratar, a primeira coisa, o princípio da veterinária, da medicina antes de tudo, não faça nenhum mal, não é? Antes de tudo, não causar mal. Bom, vamos lá. Só para entender, que eu vou falar um pouco do tratamento, como é que o vírus se replica. Né? Ele vai ter que... Tá aqui a minha célula, né? Ele vai chegar aqui, se aproximar da célula. E aí, esse vírus aí, e alguns outros coronavírus, tem dois jeitos de entrar lá para o interior da célula. Né? Ou ele entra num vácuo assim, né? A célula captura e leva lá para dentro, certo? Ou ele pega o envelope dele, liga no envelope, na membrana da célula, funde e atravessa. Se você quiser que eu fale com mais profundidade, né, eu posso aprofundar no tema, mas mais ou menos é assim, dois modos para o SARS-CoV-2, que é esse novo coronavírus, entrar. Ou ele é internalizado pela célula, num endossomo, né, fagocitado ali, ou ele se liga, funde a membrana dele com a membrana da célula e atravessa, certo? Certo. Tá. E aí? Isso olhando para o vírus, eu vou falar um pouco do hospedeiro, aí eu falo dos tratamentos. No hospedeiro, a gente só pode usar antiviral quando tem vírus. Quando tem vírus, na primeira semana de doença, certo? Certo. Depois disso, não adianta usar antiviral. Né? Depois disso, eu tenho que usar controladores ali do sistema imune, eu vou chegar lá. Bem, e aí? Vamos lá, primeiro a famosa cloroquina, hidroxicloroquina e similares. O que é a cloroquina e hidroxicloroquina? Elas são derivadas da quinina, que era extraída, né, antes dos espanhóis dizimarem a América. Ela era extraída de uma árvore chamada chinchona, uma árvore nativa do Peru, certo? E era usada para malária, né? E para algumas outras febres, né? Tá bem o meu som aí, Odani? Sim, tá bem. A imagem está mais ou menos, mas o som tá ótimo. A imagem não vai melhorar muito, porque sou eu mesmo. Bom, vamos lá. Colocando uma perspectiva histórica. E ela foi usada, já era usada para malária pelos nativos aqui da América. Os espanhóis, portugueses e outros europeus começaram a usar para malária também. Né? E todo esse tempo se observava que funcionava para malária. A malária é causada por um protozoário, certo? Nada com nada ali com o vírus, mas tudo bem, vamos indo. No século XIX, antes de uma padronização melhor da medicina, onde entravam terapias malucas mais possíveis que você imaginar, né? Mas você observou o seguinte: puxa, malária é uma febre. Quinino corta a malária, então corta qualquer febre. E desde então começou a se usava para qualquer febre, entendeu? Tá valendo. Bom. Então a gente está trazendo... Tem muita coisa no século XIX que é útil para a gente usar hoje, eu vou chegar lá. Mas essa não é uma delas. Bem, mas para malária, perfeito. Puxa, cloroquina e hidroxicloroquina conseguem controlar a malária, que é uma doença terrível em várias partes do mundo. Bem, voltando lá, naquelas duas formas de vírus entrar, não importa onde ele entra, que forma ele entra, ele se deu bem. Se ele entrar fundindo a membrana dele com a da célula, sucesso. Se ele entrar naquela fagocitose, sucesso também, certo? A cloroquina funcionaria só nesse lado de inibir essa fagocitose da célula. Mas aquela outra via fica totalmente livre. Para o vírus, não importa onde foi bloqueado. Se tem uma porta livre, ele vai entrar igualmente. Então não tem. A gente já poderia não ter pensado em usar cloroquina e similares
só pelo simples conhecimento da replicação viral, que a gente já tinha antes do SARS-CoV-2. Né? Outros coronavírus já existiam, a gente já sabia disso. Né? Então não tinha motivo nem para pensar na cloroquina. O fato, Fala. Desculpa, o fato de fechar uma porta não diminui a outra porta não. aberta, a quantidade de infecções, de infecções continua alterada. A quantidade de vírus que infecta não é relacionada à severidade dos sintomas. Fechou uma porta, a outra continua aberta, o sucesso vai ser igual, a replicação vai ser idêntica. De cada vírus que entra, saem de 800 a 1.000 vírus novos, e isso é suficiente para causar o estrago. Então, não precisaria ter pensado muito para saber que a cloroquina não era de eleição, era só ver a virologia do coronavírus um pouco antes da Covid-19, certo? Mas não fizeram isso e usaram. E estudos clínicos mostraram que não tem o menor valor usar a cloroquina, não tem sentido, não melhora a doença, não melhora a infecção, não diminui o tempo de internação, certo? Isso, para mim, pensando racionalmente, logicamente, acaba com qualquer esperança de cloroquina, não é? Sim. Mas ela virou eu nunca vi, eu não lembro de um remédio ter se tornado uma arma política tão importante, assim, baseado em tanta ignorância. Não sei se é porque ela tem um som bonito de cloroquina, tem uns fonemas fortes. Tem um assim, apelo mercadológico. Tem um apelo, gera uma mensagem subliminar, parece bonito. Não sei. Mas o que eu gostaria que funcionasse muito, porque é um remédio barato, distribuído pelo mundo todo, mas não funciona, entendeu? Outro tratamento, ivermectina. Ivermectina é excelente se você tem verme, se você tem piolho, pulga, sarna, sei lá o que. Certo? Mas, olha só como foi a ideia da ivermectina. No ano passado, mais ou menos em abril, saiu um artigo numa revista internacional cujo título era assim. E um título bem enganoso. Era o seguinte: ivermectina, uma droga aprovada pelo FDA, que é a Anvisa americana, né, é efetiva contra o SARS-CoV-2 in vitro. E isso causou muita discussão no meio científico, porque dava a entender, pelo título, que a ivermectina era aprovada para a Covid. Pelo FDA. E não era isso. E não era. Ela é aprovada pelo FDA, pela Anvisa americana, mas não para a Covid. Sim. Ela é usada numa série de animais aí para vermífugo, para carrapato, para pulga e assim por diante. Em humanos, ela é usada para quê? A única aprovação em humanos é para oncocercose, que é um verme que afeta o globo ocular, né? E acontece em alguns países da África. Né? Lá, para esse uso, ela é aprovada e é funcional, mas é um verme, certo? Eu ouvi uma entrevista com uma das desenvolvedoras da ivermectina e ela fala que não é para usar. Por quê? Esse trabalho único, de onde veio essa ideia, mostrou que a ivermectina matava o coronavírus quando a gente estava em laboratório, em cultivo celular. Mas nenhum uso de ivermectina clínico mostrou qualquer função, qualquer melhora clínica. Não só isso, mas, que surpresa, a ivermectina, sendo usada em tão alta dose, começou a causar problemas hepáticos, como por exemplo, câncer hepático. Então, o desenvolvimento de antivirais, e essa é uma das minhas linhas de pesquisa, mas o desenvolvimento de antivirais tem um monte de fases até você chegar a encomendar alguma coisa para um paciente. Primeiro, eu preciso conhecer intimamente como é que aquele vírus se replica, por onde ele entra, por onde ele sai, como é que ele conversa com a célula, certo? Tudo bem com o meu som aí, Dudu? Tudo bem, tudo bem. Tá. Te pergunto porque às vezes eu estava dando uma aula uma vez, fiquei falando meia hora, aí uma das alunas mandou um WhatsApp: professor, o senhor está offline faz meia hora, viu?
Não, vamos lá. Como é que eu desenvolvo o antiviral? Primeiro, eu vou estudar o vírus, onde ele se replica, como ele se constitui, como é o genoma. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou simular em computador. Não estou usando nenhum animal de laboratório, não estou fazendo nada. Estou simulando no meu computador, eu consigo colocar as proteínas do vírus em contato com a estrutura do meu antiviral e vejo se funciona. Se passar dessa fase aqui, da fase mental, da fase bioinformática, aí eu posso pensar em usar em laboratório, em testar em células, em animais de laboratório. E se passar disso, aí eu vou pensar em humanos, entendeu? Isso, o método científico, a ciência e todo esse conhecimento foi completamente jogado fora para a Covid-19, para esses defensores de cloroquina, de ivermectina e desse tratamento precoce completamente sem sentido e irracional. Mas o que funciona? Isso que eu ia perguntar. Vamos lá. O que a gente tem de melhor? E depende do país em que a gente estiver. A mais promissora droga, de fato, um antiviral racional, pensado segundo todo esse algoritmo que eu falei, era o Remdesivir. Remdesivir, sucesso para ebola, por exemplo, e ele inibe a replicação do vírus. Ele vai se ligar na proteína viral que faz o vírus se replicar. Só que a gente começou-se a ver que o Remdesivir não tinha tanta eficiência para diminuir o tempo de internação das pessoas, né? Então, ele foi até aprovado no Brasil, mas em outros países, por exemplo, Estados Unidos, nem é mais recomendado, né? Outros antivirais, drogas mesmo, contra o vírus, já existem propostas por várias empresas, mas como são empresas sérias, elas estão passando por toda essa fase de teste, né? Mas tem bons candidatos que podem chegar a serem utilizados talvez o ano que vem, não sei. Mas esses antivirais, puramente antivirais, ainda a gente não tem. Não. O que sobra? O melhor tratamento para a primeira fase da doença, que é a fase onde o vírus está agindo, são anticorpos monoclonais. Brevemente, anticorpo monoclonal é um anticorpo altamente purificado e altamente específico contra uma proteína qualquer. Nesse caso, contra a proteína de espícula do coronavírus. Então, o paciente com uma dose desses monoclonais se recupera muito rapidamente nessa primeira semana. Esse é um tratamento muito potente. Ele não está disponível no Brasil, ao que eu saiba, mas está disponível em alguns outros países com melhor... Com mais investimento em ciência, pronto. E que se importam mais com a sua população. Pronto. O que sobra? Abaixo disso, eu posso usar plasma de pacientes se recuperado. Então, você aí, Danilo, que teve Covid, você deve ter muito anticorpo contra o vírus. Eu pego o seu plasma, deixo lá no hospital e administro para os pacientes também. Isso é possível também, certo? Anticorpo ali direto no plasma. Um terceiro modo é usar a mesma tecnologia que se usa para produzir, por exemplo, soro contra a picada de cobras. É soro de cavalo, só que contra o SARS-CoV-2. O Instituto Butantan tem um soro anti-Covid em cavalos desenvolvido para uso em humanos. O Instituto Vital Brasil, no Rio de Janeiro, também tem. Sim. Mas eles são bons. Essa é uma ideia do século XIX muito boa, que funciona. Alguém falou aqui que a USP está fazendo também, o SF está fazendo uso também de plasma, né? Então, apareceu no chat aqui. Mas vamos lá. Século XIX, que se começou a usar essa ideia de soro de cavalo para produzir soro contra a toxina diftérica, que é uma doença terrível que matava muita criança na época. E é uma ideia simples. O soro funciona em animais de laboratório, já poderia ser usado em humanos, mas há um atraso pela Anvisa para a liberação desse uso, né? Mas é um medicamento seguro e funcional. É isso que a gente tem para a primeira semana, e nada mais, entendeu?
Na segunda e terceira semana, o que a gente precisa? Controlar a resposta imune do hospedeiro que está enlouquecida. Como eu faço isso? Eu vou usar, por exemplo, alguns inibidores de resposta imune, como a dexametasona e outros anti-inflamatórios esteroidais. Isso vai abaixar aquele sistema imune enlouquecido, vai impedir que ele continue agredindo o organismo. Nessa segunda e terceira semana também, o que você tem que usar para diminuir um pouco essa formação de trombos, que pode levar a gangrena, pode levar a acidente vascular cerebral, pode levar a infarto miocárdico. Né? Para diminuir essa trombose, se usam anticoagulantes, como, por exemplo, heparina. Né? Uhum. O que a gente não pode é usar inibidor do sistema imune na primeira semana, porque na primeira semana de infecção, eu preciso do meu sistema imune funcionando para controlar o vírus. Então, tem que ser pensado na virologia e na patogenia e na clínica, tudo ao mesmo tempo. Né? Eu uso um medicamento dependendo da fase em que o paciente se encontra. Entendeu? Tá. Certo? Certo. Camarada, assim, na hipótese não remota, pelo que você já disse, de uma reinfecção, essa reinfecção vem mais branda, vem piorada, vem do jeito que vier? Como é que tem sido relatado isso? Algo que a gente sabe até agora, e o nosso tempo de observação é muito pouco, entendeu? Você falou quanto tempo? 1 ano e 3 meses, né, de digamos, pandemia de fato, né? Os primeiros casos são de dezembro de 2019, a gente não sabe muito bem como a reinfecção se apresenta, mas a gente sabe que há casos em que foi pior e há casos em que foi igual. Então, eu não consigo predizer como vai ser a segunda, a terceira ou a quarta vez a partir da vez anterior. Né? Uhum. Tá. Cara, uma das coisas que as, né, como a gente começou falando, assim, as disputas de narrativa tem trazido é assim, é um vírus, não é exatamente um tipo de vírus, né, o coronavírus, como você disse, a gente já convive com eles faz tempo, todo mundo já teve, mas esse especificamente é muito novo, e as vacinas já estão aí, né? Você estava me dizendo aí que para o antiviral tem todo um protocolo, né? Talvez para o ano que vem, quem Sim. sabe, e de repente para a vacina, uma alegação para contradizer, né, o que é favorável à vacina, para ser contra a vacina, é isso, né? Pô, muito rápido. Um desenvolvimento muito rápido. Tem uma coisa errada aí, né? Não teve tempo. Não estão contando tudo, é isso. Como é que é possível? E aí já dá para saber quais serão as reações adversas. Tem muita gente se queixando, né? Putz, vacinei e fiquei meio zoado. Até brinquei com um amigo meu esses dias que tomou a vacina e disse que ficou meio ruim. Falei, bom, então pelo menos você sabe que foi vacina de fato, né? Porque tem esses boatos também, sei lá se boatos, né? Gente que está tomando vacina com água na seringa e às vezes até com nada na seringa já foi relatado, né? Coisas maluquíssimas né? Tem até incomoda, né? Parece teoria da conspiração. Se te contasse, ninguém acreditava, né? Vou te dizer qual a minha teoria da conspiração preferida para o Covid-19. Essa eu queria que fosse verdade. Esse novo coronavírus, segundo essa teoria, veio num asteroide do espaço. Eu não estou inventando isso agora. Trabalheira, né, cara? Que trabalho que esse coronavírus teve para chegar aqui, não, companheiro? Nem precisava, né? Já tinha um monte aqui disponível. Mas eu gostaria muito que fosse verdade, entendeu? É possível que exista vírus em outros planetas? Certamente deve ter. Mas é mais simples explicar que ele já estava aqui, entendeu? E que viagem para chegar aqui, né, camarada? E aí é um vírus que não sobrevive fora de hospedeiro, veio num meteorito, um meteoro, chegou aqui vivo, viável, caramba. Viável, infectou, mas é bonito essa hipótese, né? É legal. Mas aí, uma coisa, esse é um novo coronavírus, não é novo, vou te dizer uma coisa. Não sei se é o momento de entrar nessa discussão e encaixar com a vacina, mas você vai moderando aí, certo? Vamos lá. Existem coronavírus muito similares a esse, presentes em todo o Sudeste Asiático,
Falei China, Vietnã, Laos, Camboja, Tailândia, infectando morcegos. Então é um conjunto viral muito próximo e disseminado por toda aquela área. Não de agora, mas pelo menos desde a década de 40 do século passado. Entendeu? Então, esse ramo evolutivo que trouxe a esse coronavírus, que a gente conheceu agora, não é novo. Tem alguns, quantos anos aí? Uns 80 anos mais, né? 90 anos, né? E não é da China, é do Sudeste Asiático. Então, esse vírus pode nem ter surgido só o ano passado e nem ter surgido na China. Tá, mas e aí, então, assim, para esses que já se conhecia, já havia vacina Tá. pensada? Não, para esses coronavírus mais simples, humanos, dos resfriadinhos, nunca se pensou em fazer vacina porque não precisa. Não é o Entendeu? caso. Não tem por que vacinar se não tem doença mesmo. Né? Tá. Agora, o que se estava mais próximo de fazer uma vacina eram dois. Era o coronavírus SARS-1, que surgiu em 2002, e o coronavírus do Oriente Médio, que surgiu em 2012, né? São os mais novos aí da família, né, antes desse aqui. Então, a tecnologia, a espinha dorsal da tecnologia já estava disponível, entendeu? Esses dois, desculpa, Paulo, esses dois têm alguma doença que ficou famosa? Sim. Associada? Quais são? Tem. 2002, a partir de um congresso que aconteceu na China, disseminou-se pelo mundo, mas de modo restrito, um coronavírus novo que foi chamado de SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave. 8.000 pessoas infectadas, 800 morreram, o vírus desapareceu. Ficou famoso. 2012, Arábia Saudita. Pessoas que tinham contato com camelos tiveram uma síndrome respiratória aguda de letalidade muito grande, 37% de letalidade. E essa doença foi chamada de síndrome respiratória do Oriente Médio, causada por um novo coronavírus também, em 2012, certo? Elas não ficaram tão famosas porque não se disseminaram tanto, né? Uhum. Mas aí já permitiram o quê? Primeiro, trouxeram os coronavírus da sua obscuridade para frente da virologia. Segundo, permitiram que se produzisse já aquela espinha dorsal que facilitou a produção dessas vacinas agora. A gente já sabia quem era, para que área tinha que ser dirigido o anticorpo, como o sistema imune reagia para o vírus e assim por diante. Então não foi do nada que se criou. A vacina, primeiro veio o vírus, depois veio a vacina. Não é que a gente tinha vacina e depois o vírus foi criado, entendeu? Entendi. Algumas dessas vacinas, como a vacina de vetor viral da Sputnik ou da AstraZeneca, ou a vacina de RNA mensageiro da Pfizer ou da Moderna. Né? O que é isso? Basicamente é como se eu tivesse um foguete e eu só trocasse a carga que ele carrega. O foguete já estava pronto, né? Só se trocou a carga útil dele, né? Então a tecnologia já existia. Bom, então, camarada, porque aí também, assim, estamos sendo bombardeados diariamente né? Diariamente não, mas assim, volta e meia tem essa surpresa que causa algum temor. Uma nova cepa. Então tem a cepa lá da Amazônia, agora tem a cepa da Índia. Essas novas cepas, aparentemente, pelo que está informado, né? Aí você me confirma, elas têm... a doença se desenvolve com mais gravidade, menos gravidade e tal, mas em termos de eficiência vacinal, tem alterações substanciais porque pelo que você está me dizendo parece que não, que a coisa é um pouco mais ampla do que isso, assim. Vamos lá. Primeira coisa, esse coronavírus está seguindo o mesmo modo de evolução de todos os outros coronavírus conhecidos. Não está fazendo nada de novo. O que eu quero dizer? Eu acharia muito estranho se não tivesse variante. Perfeito. Ao contrário de nós, humanos, os vírus acreditam em diversidade, prezam pela diversidade. Né? Eles prezam por ela, né? Eles prezam por ela enquanto a gente despreza a diversidade. É fácil entender quem vai ganhar no mundo. Né? A gente vai desaparecer, eles vão estar aí por muito tempo ainda. Mas
não ter variante, para mim, é um negócio muito estranho. Porque da natureza dos vírus variar. Alguns variam muito rápido, tipo HIV. O HIV, se eu tivesse HIV, o meu HIV de hoje é um, o que eu tenho amanhã já é outro, ele já foi mutando muito rápido. O relógio dele gira assim. O relógio desse novo vírus gira também, mas um pouco mais devagar, mas tem variante. Pronto. Não tem nada de surpresa no modo como ele evolui. Impacto das variantes. Não tem nenhuma demonstração de que as variantes sejam mais agressivas, mais virulentas e se transmitam mais. Não tem. Não tem. Toda a maior disseminação dessas variantes, tanto a P1 no Brasil quanto a B617 da Índia, quanto a que surgiu no Reino Unido, elas foram mais transmitidas não por uma característica do vírus, mas sim por uma característica do hospedeiro. As pessoas se comportaram mal, não aderiram às medidas de controle e o vírus se transmitiu. Então, não é que essas variantes são mais transmissíveis, sim que elas foram mais transmitidas, certo? Quanto à funcionalidade das vacinas, para essas variantes todas, a indiana, a B617, que surgiu na Índia, a P1 do Brasil, todas elas são passíveis de proteção pelas vacinas que estão em uso. Tá. Então, não tem impacto vacinal. Agora, essa situação atual aqui, né? Como é que uma bactéria cria? Eu absolutamente não sou criacionista, claro, mas vamos dizer assim, vamos personificar a bactéria e dizer que ela cria resistência. Como ela adquire a resistência? Então, isso é um processo, é o velho e bom Darwin ainda, né? Se eu não usar antibiótico no tempo certo, se eu usar em baixa quantidade, eu vou selecionar bactérias que vão ser resistentes, não é? Sim. E aí nada controla mais. Bom, como eu posso aplicar isso para a Covid-19? Se eu não tiver uma cobertura vacinal grande, se eu não usar vacinas eficientes, não der as 2 doses no tempo certo, as pessoas vão ter uma subquantidade de anticorpo. Isso vai começar a selecionar vírus que escapam à neutralização, que escapam à proteção, e aí sim, talvez o ano que vem, daqui a um tempo, eu possa começar a ter variantes com uma grande implicação que fogem da vacina. Muito, cara, era uma pergunta que eu mesmo te fazer, assim, né? A gente está testando muito pouco no Brasil, né, cara? Tem essa demora para a vacinação acontecer. Esses dias eu recebi um dado de uma amiga que está morando nos Estados Unidos que me deu uma inveja tremenda, assim, porque o Biden, né, que a nova linha de pensamento que está governando ali, o cara tinha prometido, acho que era cara, uma quantidade assim, ele dobrou a quantidade prometida, assim, em 3 meses, né? Não lembro os números exatamente agora, mas é um negócio descomunal, assim. A promessa foi 100 milhões e ele vacinou 232 milhões, era uma coisa desse tipo, assim, nos 100 dias de gestão dele lá, conforme mil. Em 100 dias, era um número assim, se não me engano, era um número desses, assim, né? Prometeu 100 milhões e vacinou 232 milhões. E a gente aqui tá aí, né, bicho, assim, o dia D, tal. E nisso, coisas que eu te falei também, as escolas insistindo, né, em voltar, né, dentro de uma filosofia meio aí, né, neoliberal, né, tem que voltar, porque afinal de contas as pessoas têm que trabalhar, têm que viver, né, então você escolhe qual é a tua alternativa de suicídio, né, sensacional, você morre de fome ou de, cara, muito complicado, né, e aí você aposta na baixa letalidade da doença, é muito louco, porque pensar assim, tá morrendo, é isso. É 1%, mas se for aqui em casa, irmão, é 100%. É 100%. É 100%. Sabe, assim, como é que eu vou fazer? Eu tô aqui com meu filho em casa, morro de medo que aconteça alguma coisa, né, cara? E quando você me fala assim que as crianças também são suscetíveis, as minhas duas aqui tiveram, as minhas 2 de 6 anos tiveram Covid-19. E aí, companheiro? Elas tiveram o quadro respiratório, com dor de garganta, com sintomas de resfriado, dor de cabeça, febre, e controlamos com antitérmico, né, com ibuprofeno. Tá. E não passou. Falando, eu lembrei de um negócio agora, desculpa se te interrompi, você falando, mas né, o nosso querido presidente, né, que é um dos defensores da cloroquina, teve um período aí que ele apareceu absolutamente inchado,
Não sei se você notou, as pessoas notaram isso também. A gente tem o olhar clínico um pouco. Eu não suporto vê-lo nem ouvir a voz dele. Então Não, tudo bem, mas a questão é essa, né, companheiro? Defende a cloroquina, mas tomou o corticoide claro, aplicado, né? Corticoide, isso, muito bem. Muito bem, doutor Danilo. O estava todo ali, o cara estava completamente inchado, estava evidente, estava, né, se dopando. Tem razão. Cloroquina funciona bem, desde que seja com... tipo, é outra coisa, né, cara? O pessoal também é uma das defesas narrativas, assim, tomei cloroquina, fiquei bom. Falei, pois é, eu não tomei, também fiquei. Eu, ao contrário de você, comi pudim. Olha só, cara, pudim resolve meu problema. Resolve ou como está sendo utilizado agora na Índia. Você viu o novo modo de combate? Paulo, qual foi? Passar esterco esterco bovino no corpo. Não, isso é sério, é verdade. Eu não estou inventando agora. Não é uma pessoa que está fazendo isso. E eu vi em vários noticiários. Passar esterco de corpo, de gado no corpo protege contra a Covid. Só se o vírus ficar com nojo, né, velho? Olha, o que acontece é o seguinte: aumenta o distanciamento social, né? Com certeza. Mano, mas agora é verdade. Agora, bom, se fosse por falta de esterco, no Brasil não ia faltar. Né? Sim, com certeza. Agora é o seguinte: testagem. No Brasil, ridiculamente baixa. Ridiculamente baixa. A gente não faz ideia do que acontece aí em termos de frequência da doença, de fato, frequência de infectados e muito menos da real diversidade de variantes, entendeu? Por quê? A gente não sabe fazer isso? Sabe fazer perfeitamente. A gente tem cientistas muito bons, tem bons laboratórios, mas falta dinheiro para as coisas rodarem, entendeu? Sim. É caro fazer isso, mas é caro, mas é fácil se eu tiver o dinheiro. Né? Não é mais barato não fazer, né, companheiro? Vamos combinar? Não. É mais barato fazer e usar os dados para não acontecer. Mas a nossa vacinação, ridícula, testagem de doentes e não doentes, sofrível, né? Vigilância de tipos de variantes, muitíssimo abaixo do necessário para saber o que acontece. Eu posso ter no Brasil já novas variantes que ninguém sabe que estão aí. Né? É mais ou menos assim, né? A Segunda Guerra Mundial, antes da invenção do radar. Ninguém sabia se estava chegando avião ou não, entendeu? Sim. É simples assim. Perfeito. E a gente tem o radar e está desligado, né? Está desligado porque com a crise energética não pode ligar. Muito louco. Outra coisa, puxando esse gancho, tem também um questionamento sobre os números que são apresentados aí na mídia, né? Os 400 mil para mais de hoje, tá? Né? O pessoal, assim, do contra, né? Assim, da gripezinha e tal, tem essa coisa, mas agora todo mundo que morre é Covid. Qual é a confiabilidade desses números, e como é que a gente argumenta em favor da confiabilidade, se é que você também argumente com ela? Vamos lá. Esses números estão errados porque estão subestimados. Tá. Tanto de infectados quanto de óbitos. Colegas meus epidemiologistas falam que pode ser 10 vezes mais, talvez. 10 vezes mais? No mínimo. Bom, eu ia te perguntar se a gente ia chegar a 1 milhão de mortes. Você está me dizendo que a gente já pode ter chegado nisso. Já pode ter. Já pode ter chegado, certamente. Não tem como saber se a gente não vigia, entendeu? Não tem como saber se as medidas estão funcionando se a gente não vigia. Não tem como dimensionar necessidade de hospitais, de kits de intubação, e sei lá o que for, se a gente não tem dados, entendeu? Cara, mas é muito insano. Bom, Não, olha só, assim, o Programa Nacional de Vacinação, antes da Covid, mas o Plano Nacional de Imunização, o PNI, né? Ele era exemplo para o mundo, entendeu? Sim. Quem inventou Dia Nacional de Vacinação foi o Brasil. A gente não tinha no dia da vacinação contra pólio, contra sarampo e tudo mais. Isso foi usado como exemplo pela Organização Mundial da Saúde. A gotinha, né, cara? Zé Gotinha, campanhas clássico sistemáticas, assim, para, né? Em prol da vacina, né? Isso. E a gente tinha toda a estrutura para
é só usar a rede de distribuição e de efetivação de vacinação, entendeu? Se a Covid-19 não tivesse virado uma arma política, entendeu? Eu gosto muito de estudar a história da doença infecciosa, história da medicina, mas eu nunca vi uma coisa assim sendo usada de um modo tão inacreditável, né? Porque se tivesse entrado vacina, tinha saído vacinado. O sistema, a logística funciona, entendeu? Foi a falta de vacina, que por sua vez foi a falta de compra de vacina e a falta de investimento em produção local, que levou à falência do nosso sistema mundialmente famoso, entendeu? Virou um fiapo do que já foi um dia. Não, né, cara? Para mim é inacreditável. Eu nunca pensei que eu fosse ver um acontecimento desses, assim, exceto em filme de ficção científica ou sei lá. Daqueles bem apocalípticos, né, cara? É isso, tipo, Eu Sou a Lenda ou alguma coisa assim. Pode crer. Cara, sobre as vacinas especificamente, assim, tem diferenças. Sei que você começou no assunto, mas não chegou num ponto que sempre estão perguntando aí. Eu prefiro, né? Porque tem isso. Não, eu queria tomar da Pfizer. Eu prefiro a da AstraZeneca, não sei. Né? Fica essa disputa meio maluca. Para o que eu tenho respondido, assim, camarada, vacinado é melhor que não vacinado. É isso. Assim, vamos, o resto é filigrana. É isso, o resto é detalhe, mas não sei. Tem-se alguma, numericamente, assim, tal vacina é melhor por tal motivo, outra não? Essa coisa da primeira dose, segunda dose, tem até gente defendendo que a Coronavac tem que ter 3 doses. Também não sei se isso é verdade, se está testado isso de fato. Como é que está essa conversa, camarada? Se a gente olhar, eu vou te dizer uma coisa que a medicina humana fez muito errado durante a pandemia, não olhar para a medicina veterinária. Por quê? A veterinária já conhecia muito de doença por coronavírus, já conhecia muito de produção de vacina, do que esperar das tecnologias, tudo que está sendo usado agora para humano já foi usado para outros animais. A V10 anual que a gente dá nos cachorrinhos, nos pets, tem corona lá no meio, né? Tem coronavírus. Dois, salvo engano, não lembro. Tem um coronavírus e ele é o quê? Inativado. O coronavírus que tem lá, a tecnologia da vacina contra o coronavírus de cachorro é a mesma da Coronavac. É o vírus inteiro que foi morto. Né? Tá lá o vírus inteiro lá. Tecnologicamente é simples, é preciso crescer o vírus e matar o vírus e colocar no frasquinho e rock and roll, vai lá na pessoa. Aí, vamos comparar outras vacinas. Outras vacinas, por exemplo, a todas as de RNA mensageira, as de vetor viral. Não está o vírus inteiro lá. Quais são, Paulo? Quais são? Vetor viral, tem a Sputnik, tem a AstraZeneca. RNA mensageiro, tem a Pfizer, tem a Moderna. Vírus inteiro, tem a da Sinovac, que agora é produzida com Butantan. A AstraZeneca é produzida com a Fiocruz, que é a de adenovírus também, de vetor viral. O que essas outras vacinas que não são do vírus inteiros fazem? Eu não pego o vírus inteiro, mas pego só aquelas proteínas de espícula, né? aqueles espinhos que se projetam do vírus. E essas vão ser expressas na gente. Então eu vacino ou com o vírus inteiro, ou nessas com um pedaço do vírus só. Né? A diferença nas eficiências, e todas as eficiências de todas essas vacinas que eu falei são boas o suficiente para controlar a transmissão da doença, que é isso que importa. E os métodos de medir eficiência podem, às vezes, erroneamente nos levar a interpretar uma vacina como menos eficiente. O que eu quero dizer? Por exemplo, a Coronavac, que tem o vírus inteiro, ela pode ser que ela dê uma resposta de anticorpo um pouco menor contra aquela proteína de espícula que está ali se projetando. Se eu olhar para Pfizer, para AstraZeneca, assim por diante, que só tem a espícula, pode ser que ela tenha tanto ali que a quantidade de anticorpo seja imensa. Mas as outras proteínas que estão no vírus inteiro não estão ali por acaso.
Eu não tenho só proteína de espícula, eu tenho o vírus completo ali. Eu ofereço para o sistema imune um repertório muito maior de antígenos virais para eu fazer uma resposta imune. Então, enquanto que para uma Coronavac, por exemplo, eu posso ter uma resposta imune menor, mas muito mais diversa, para Pfizer, para AstraZeneca, eu posso ter uma resposta imune mais intensa, mas muito mais homogênea em termos de antígeno. Muito O que eu mais quero dizer é mais específica. O que eu quero dizer é o seguinte: às vezes, isso teoricamente, eu não tenho nenhum dado agora, mas teoricamente, e pelo que a gente sabe de vacinas usadas em veterinário contra o coronavírus, usar vírus inteiro é mais eficiente, porque se surgir uma variante que varia num pedaço do vírus, o outro não varia. Então você tem o vírus inteiro ali, certo? Entendi. Por isso que em veterinária não tem nenhuma vacina que não seja contra coronavírus que não seja de vírus inteiro. Se tentou tudo possível, se chegou à conclusão, melhor é usar o vírus inteiro, que é mais funcional. Sensacional, camarada. Bom, camarada, você começou, não sei se tem mais alguma consideração a fazer, comparando o Brasil com o resto do mundo em termos de progressão da pandemia, né? Tem alguns lugares que já estão reabrindo, nós estamos reabrindo, apesar dos pesares, apesar dos números, né? Não entendo. Nossa vacinação é incipiente e tal. Nosso índice de mortalidade, que a gente entende, né? Conversamos aqui agora, mesmo subestimado, o Brasil está respondendo que acho que por 10% das mortes no mundo, né? Sendo que nós não temos 10% da população mundial. Quer dizer, me parece que é um número muito elevado, mesmo aparentemente subestimado aí. Certo. Qual que é o... Assim, qual que é em termos comparativos, né? Brasil e mundo aí, qual é a perspectiva? O Brasil, vamos colocar junto com o quebra-cabeças de Latinoamérica, que é a mesma coisa. Latinoamérica é o continente esquecido do mundo para várias coisas. E uma delas é o coronavírus. E toda a Latinoamérica sofreu muito e vai sofrer mais ainda agora com os dados que a gente tem que, degrau a degrau, em todos os países da Latinoamérica, a Covid-19 vai começar a piorar. Vai começar a piorar? Vai começar a piorar, porque se tinha uma perspectiva de que no Brasil começaria uma terceira onda da doença agora em começo de junho. Né? Nada que a gente tenha indica que isso não vai acontecer, pelo contrário. Né? Isso se repete em toda a Latinoamérica. Né? Mas outros países mais onde a ciência e a educação são valorizados um pouco mais. Né? Alguns países da Europa, a Alemanha, por exemplo, né? Que instauraram lockdowns, viram que a doença... eu não preciso de muito neurônio para entender que o lockdown funciona. Né? Se todo mundo estiver dentro de casa e não estiver transmitindo, não tem como o vírus se manter, não tem como ele se espalhar. Todos os países que tomaram as medidas necessárias tiveram um controle do vírus decente e estão reabrindo com base em ciência, né? Reabrir escola, faculdades no Brasil e em Latinoamérica toda aqui é um desastre perfeito, entendeu? Porque a gente está chegando num momento de mais ocorrência da doença, Latinoamérica sofrendo com falta de medicamentos, falta de vacina, o que você quiser, né? Um outro ponto que a gente esquece às vezes, para uma vacina funcionar, eu tenho que, tudo bem, ter uma boa vacina, um bom vacinador, mas tem que ter um bom vacinado também. Eu quero dizer isso. Adianta eu dar vacina em pessoa subnutrida? Não vai virar, não vai dar anticorpo, não vai funcionar. Eu posso dar 28, 30 doses na pessoa ali, que, se ela estiver subnutrida, a última coisa que o organismo vai querer fazer é gastar fazendo anticorpo. Assim, isso a gente conhece bem da veterinária, já, né? Mas a gente sabe que pessoas... subnutridas. Isso é um momento que a Latinoamérica agora está enfrentando mais essa onda de fome, né? Fome e vacinação não combinam, né? Mas sempre onde a ciência foi usada, seja Estados Unidos mais recentemente agora com vacinação, seja a Europa com vacinação, controle de contato social, lockdown, etc., funcionou, né? E isso não é nada novo. Fala, desculpa. Isso não é uma ideia que surgiu agora com a Covid-19, já veio de outras doenças. Né? Tem umas cenas que são quase hilárias, assim, na Europa. Geralmente, algum representante do poder público
que vai para a rua e fica dando bronca no pessoal que está andando, sem nenhuma obrigação de estar andando, sem nenhuma obrigatoriedade. Isso eu já Na vi. Itália os caras dão dura. Vai para casa! Você está fazendo o que isso. aqui? Não sei o quê. Eu já vi. Né? Aqui a gente fica reclamando. Quero sair. Falei, mãe, quer sair? Quero ter o direito de sair. Meu, aqui na minha... mas não volta. Cara, onde eu tô, o pessoal confundiu quarentena com férias desde o começo. Eu sei, não, eu já vi isso. É um troço maluco. Assim. Aí o pessoal não teve o feriado prolongado que se Sim, cara, quer dizer, foi o contrário do efeito, né? O cara quis dar o feriado para as pessoas não terem que ir trabalhar, foi todo mundo para balada. Pra praia, mano. Pra balada, praia. Se aglomerar na praia. Sensacional. Entenderam quarentena por feriado. Isso por feriado. Mas isso aí é simples, mas isso aí é uma coisa que não vai se resolver na nossa geração, com certeza. Não vai se resolver em 50 anos. Talvez em 200 anos se resolva com investimento em educação que começa agora. Né? Educação é muita ignorância, né, cara? Educação em ciência. Mano. A pessoa tem que ter vacinação contra a Covid, mas tem que ter vacinação contra a ignorância. Fundamental. Essa leva mais tempo e vai levar uns 200 anos, talvez. Aí, quem sabe. Paulinho, chegando assim, para finalizar, acho, né? Indo um pouco para o mundo das ideias aí, das elucubrações, né? Perspectivas sobre onde, quando, por que surgirá, né, uma nova pandemia. Né? Essa surgiu, você lembrou aí da gripe espanhola de 18, que deu no que deu também, né? Muito parecida. Então parece que a coisa meio tem alguns ciclos aí que se repetem de tempos em tempos. O que dá para prever, profetizar sobre esse futuro aí? E, né, já falamos um pouquinho também do novo normal, que virá por aí, enquanto, né, alterações do velho normal para o novo normal no sentido estatístico, né? Normal, assim, vai ser o nosso cotidiano daqui para frente. O que vem por aí? Dá para fazer alguma previsão minimamente segura? Eu não lembro quem falou isso agora, mas eu vi. A única coisa que a gente aprende com a história é que a gente não aprende com a história. Puxa, é um filósofo importante. Genial. Eu esqueci o nome dele, mas desculpa. Essa pandemia foi um ensaio. No ensaio a gente falhou. A próxima grosseiramente, pandemia, né? A próxima pandemia vai ser de influenza, né? Vai ser de gripe. É um vírus completamente diferente. Ele evolui muito mais rápido. Ele, aos poucos, vai se formando a tempestade genética que vai levar essa pandemia de fato. Né? Eu esperava ver uma pandemia, mas não de coronavírus. Mas vai acontecer e vai ser de gripe, vai ser de influenza, como aconteceu em 1918. Ela vai se espalhar rapidamente e vai causar uma letalidade muito maior. Mas, essencialmente, as medidas de controle vão não vacinais, não farmacológicas, vão ser as mesmas. Usar máscara, distanciamento. Né? Quando ela chegar e a letalidade sendo maior, ninguém vai ter dúvida do que tem que fazer. Talvez fazer ou não é outra coisa. Talvez não chegue a como era a peste na Europa, na Idade Média, no século XVII, que eram os carrinhos passando e as pessoas falando, tragam seus mortos aí. Mas talvez seja alguma coisa assim significativa. Então, que ela vai acontecer é fato. Que vai ser de influenza é o mais provável, quando não temos como prever exatamente ainda, se é em décadas ou em anos. Pode estar por estourar essa bomba aí, você acha? Sim, dizer, claro, sim. É possível. A vigilância em cima de influenza é bem grande. Novos casos são sempre levados para laboratórios de referência. Há décadas se faz isso no mundo todo. Então, a probabilidade de detectar talvez seja grande, mas talvez seja tarde quando isso acontecer. E o que a gente pode fazer é investir em educação e ciência, investir em plantas para produção de vacina, investir em formação de pessoas em laboratórios para diagnóstico. Está pronto, né?
Cara, tem uma coisa também que a gente fala muito pouco, né? Talvez não para vírus, mas tem muitas substâncias medicinais que foram descobertas na natureza. Sim, Nós estamos arregaçando com o meio ambiente, né, cara? Nós estamos arrebentando com o meio ambiente, estamos sim, com um ministro de meio ambiente que está vinculado a tráfico de madeira ilegal, isso. né? Uma coisa muito maluca de se pensar. Assim. É difícil de explicar isso, é verdade. E eu imagino que tem um monte de coisas ali que poderiam ser muito benéficas uma vez estudadas que estão se extinguindo, né? Que vão sumir sem ter noção de que tenham existido alguma vez na face da Terra, sabe? Tem dois problemas que vêm. Dois problemas se eu pensar em doenças infecciosas, claro. Não se eu pensar... Cortou um pouquinho, Paulo. Dois problemas se você pensar em... Se eu pensar só em doenças infecciosas, que são... Primeiro, eu tenho um monte de fármacos que tem modelo na natureza, né? Como você falou, em plantas, só em planta? Não. Em plantas, em animais, em fungos, em bactérias que estão na floresta, por exemplo, né? Eu posso conhecer proteínas e outros tipos de compostos desses seres, levar para o laboratório, estudar, sintetizar e ampliar a escala, né? Se eu perco essa oportunidade, se o ambiente é arrasado, como na época em que existia a Amazônia, existia o Pantanal, não sei se você se lembra desses ambientes aí, né? Mas quando tinha isso, tinha muita pesquisa nesse sentido, né? Um outro problema é o seguinte: e isso não é uma opinião, mas é uma demonstração estatística de que quanto mais você acaba com esses ambientes naturais, mais você aumenta a frequência de zoonoses, né, de doenças que vêm desses animais para as pessoas, né? Esses hospedeiros começam a chegar perto das cidades, começam a buscar novos ambientes e trazem doenças que a gente nunca imaginou que possam estar presentes ali, né? Muito louco. Camarada, mais alguma consideração? Eu estou absolutamente agraciado, satisfeito, muito feliz. Assim, a tua conversa é muito elucidativa, até para mim que tenho um pezinho na área, assim, aprendo um monte de coisa com você falando, cara. É um grande prazer. Legal, super divertido. Qualquer momento. Eu falaria aqui, se quiser que eu fale de coronavírus, eu falaria uns 5, 6 dias direto aqui. A gente gosta, né, cara, a gente gosta do conhecimento, né, cara? E compartilhar o conhecimento, a gente tem essa sensação do grande barato que foi pra gente mesmo descobrir, né? A minha escolha por ser professor é muito clara nesse sentido, assim. Eu tenho uma curtição muito grande de aprender, de conhecer e tal, e um prazer muito grande, em consequência, de poder compartilhar isso, né? E promover esse processo com as pessoas, né? Para as pessoas, com as pessoas, né? É muito legal, muito legal. É isso aí, mano. Camarada, brigadíssimo. Qualquer momento. Obrigado. Vamos manter esse contato, porque esse café vai sair mais cedo ou mais tarde, com máscara ou sem. Opa! Se tiver no com Brasil, máscara e canudinho. Por baixo da máscara. É isso, por baixo. Cara, esses dias eu não fui numa papelaria, cara. Eu não tô saindo pra nada, mas eu tava voltando de São Paulo, fui buscar meu moleque. Ele tava precisando de lápis de grafite para escrever, fazer as lições. Parei numa papelaria, cara, de bairro, assim, em Caieiras, inclusive, não tava nem em São Paulo, tava no caminho para Atibaia. Tô lá assim, deixa eu ir rapidinho, né? Para voltar rapidinho. Mano, no caixa, a mulher do caixa com a máscara foi tossir, que ela fez, tirou a máscara e... com o meu cartão na mão, malandro. Você já ligou no banco e falou, olha, roubaram meu cartão. Deixa o cartão lá, né? Sai correndo. Brincadeira, né, cara? O Acredito, sim. Não tá entendendo nada, de fato. Não tá. Nada tá ajudando. Nada. Não estamos. O hospedeiro, nós somos hospedeiro perfeito, porque nós somos... Perfeito. Mas o seu trabalho aí que você está fazendo vai ajudar a divulgar essas ideias e vai melhorar certamente. Vamos tentar ver. Em vez de ficar proclamando, né, que tratamentos que não funcionam são pela vida, vamos levar informação, porque isso sim é que ajuda. Isso, né? Essa é a ideia. Camarada, foi demais. Foi demais. As expectativas de longe, assim, muito. Super. Muito. Obrigado, camarada. Obrigado. Grande vida beijo. Vida longa e próspera a todos. Para nós. Beat Me Up Story. Tô indo. Tchau. Um abraço. Tchau.